no livro de João, no capítulo 13, que quando Jesus termina de fazer o lava-pés, ele se assenta à mesa e pergunta para as pessoas assim: entendeis o que eu tenho feito? Né? E é importante, irmãos, a gente entender, porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas sem entender por que ele está fazendo, o que ele está fazendo. E nós observamos, falamos aqui, quem não viu, né, pode ver, está nas redes sociais, gravado lá, a respeito da Páscoa. Os irmãos vão ver que Cristo ele institui a Páscoa por ocasião da libertação, da saída da escravidão do Egito, depois de 400 anos ali, 430 anos que eles estavam no Egito, e eles saem dali com mão forte de Deus, e ali ele manda que no dia 14 à tarde ele sacrifique, né, separe no dia 10 um cordeiro, no dia 14 à tarde ele mata, e à noite eles deveriam ser comidos com ervas amargas, lembrando o tempo de sofrimento que eles passaram ali no Egito. E depois ele vai dizendo que essa festa deveria ser comemorada de ano em ano, ou seja, no primeiro mês, no dia 14 de Abib, eles deveriam sacrificar o cordeiro. Do dia 15 até o dia 21, eles não poderiam ter nenhum fermento dentro das suas portas, porque estava apontando para uma realidade futura. E depois foram realizados, enquanto eles caminhavam, a Bíblia nos fala que no livro de Números, no segundo ano, quando eles estavam no deserto, eles comem novamente a Páscoa, e não no segundo mês, mas só no segundo ano, porque era uma festa anual. Depois, no livro de Deuteronômio, antes de eles entrarem na terra, Deus chama Moisés e determina a eles: olha, vocês estão comendo a Páscoa dentro do lugar, nas suas casas, no lugar que vocês estão, porém, Deus vai escolher um lugar para fazer habitar o seu nome. Quando Deus escolher um lugar para fazer habitar o seu nome, não podereis mais comer a Páscoa dentro das suas portas, senão no lugar que Deus escolher para fazer habitar o seu nome. E nós entendemos, conhecemos, Deus escolheu Jerusalém, foi construído o templo em Jerusalém, toda adoração deveria ser em Jerusalém. Eles vão 3 vezes por ano para que pudessem fazer as festas de Deus, o ciclo de 3 ciclos, porém 7 festas que era realizada somente em Jerusalém, não podia ser em lugar diferente e só de ano em ano. E agora nós lemos aqui na semana anterior, na semana passada estava na semana de oração, então nós não tivemos estudo, mas na semana anterior nós lemos no capítulo de Mateus, capítulo 26, versículo 17, com esse mesmo texto. Jesus manda que seus discípulos procuram Jesus perguntando aonde eles deveriam fazer os preparativos para comer a Páscoa. Enquanto eles comiam, né, alguns irmãos depois questionaram, mas enquanto eles comiam o quê? A Páscoa. Eles se reuniram para comer a Páscoa. Então, enquanto eles reuniam e estavam comendo a Páscoa, Jesus pega ali um dos pães, logo um pão ázimo, né? Um pão sem fermento, porque era o pão da festa dos ázimos, né? Então já era o dia 15, o dia seguinte, aliás, o dia das festas dos ázimos, de 15 a 21, era só com pães ázimos, não podia ser de forma diferente. Então Jesus pega um pão ázimo, e não era o dia 15 esse dia, porque foi feito antecipado, mas Jesus pega um pão ázimo e diz assim: olha, esse é o meu corpo. Ele parte aquele pão e distribui para eles da mesma forma. Pega ali um vinho e diz que aquele seria o sangue da nova aliança. Institui agora a ceia para que pudesse ser realizada. Nós lemos esse texto até na semana anterior, né? Agora nós vamos ler aqui no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, né, que ele trata do mesmo assunto, porém por outra pessoa, talvez alguns detalhezinhos diferentes, mas que trata da mesma coisa. Nós vamos ler para nós termos essa compreensão. E logo também nós vamos ver que ele representa agora a nova aliança. Então não há necessidade de ser em Jerusalém, porque Jerusalém era a Páscoa que deveria ser comida somente em Jerusalém. Nós vamos ver que depois tem o texto também lá de 2 Coríntios, né, que a igreja estava em Coríntio, já era uma igreja gentílica que não tem nada a ver com a comunidade de Jerusalém, já era um povo gentil sendo realizado em outro lugar, porque agora também da mesma forma, assim como a Páscoa representou para eles a libertação, a passagem da escravidão para a liberdade, e que o anjo naquela noite passa sobre o Egito, ferindo todos os primogênitos, também para nós é uma passagem da escravidão do pecado para uma vida com Cristo Jesus. E da mesma forma, né, então por que não é feita todos os meses? Porque ela foi
uma mudança, uma transição da lei para a nova aliança, que lá era uma festa comemorada de ano em ano, onde todos os anos eles reuniam para comemorar o aniversário de saída do Egito. E da mesma forma, nós estamos aqui, embora a festa tenha mudado, os rituais sejam diferentes, né? Mas nós comemoramos também da mesma forma, o símbolo, né? A passagem da escravidão para a liberdade em Cristo Jesus, e por isso é uma festa também anual, que ela surge exatamente da festa da Páscoa, da velha aliança, que apontava para Cristo. E quando chega na nova aliança, nós não temos mais cordeiro, não comemos mais cordeiro, porque aquele cordeiro era um símbolo do cordeiro que viria. E quando Jesus, né, ia passando, João Batista, olha assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então por isso não há cordeiro na nossa Páscoa, ou melhor, na nossa ceia, porque nós não fazemos a Páscoa, nós não estamos na velha aliança, mas sim na nova aliança. E Cristo cumpriu, né, todos os ritos, né, da Páscoa foi cumprido em Cristo, e Ele instituiu essa nova festa. Então nós vamos ler aqui no livro de Marcos, também depois no livro de Lucas, né, que ele também relata alguma coisa a respeito dessa mesma festa, embora nós já tenhamos lido em Mateus, mas para que a gente possa ver tudo o que aconteceu e como é que era feito, o que Jesus instituiu a partir daí, né? Então nós vamos ler, irmãos, no livro de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. Peço que os irmãos peguem suas Bíblias, os que estão aqui, os que estão em casa, né, pode ler, acompanhar também. Nós vamos ler aqui até o versículo 26, um texto todo que está aqui para a gente poder entender o que aconteceu naquele dia, né? Então eu vou ler um versículo, peço que os irmãos nos ajudem, os irmãs que sentirem, pode ler também e participando, assim não fique só eu falando, né? No capítulo 14, verso 12, diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou, pois, os seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparai ali. Saíram os seus discípulos por a cidade e acharam como ele tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegaram ali, foi com os 12. e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. Eles começaram a entristecer-se e dizer: um apóstolo sou eu, e outro disse: sou eu. Mas ele respondendo disse: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o homem vai como ele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu, e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Verdade vos digo que não beberei mais do fruto da mente, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado hino, saíram para o monte das oliveiras. Mas aqui nós observamos a mesma coisa, né? A gente observa que os discípulos perguntaram onde deveria fazer os preparativos para comer a Páscoa. Então os irmãos conhecem os preparativos da Páscoa. Tinha lá pães ázimos, cordeiro. E aqui a gente observa que na velha aliança, irmãos, ali não tinha vinho, né, para que eles pudessem beber. E aqui Jesus pega um vinho. Perceba que, embora no texto não está dizendo que Jesus mandou que eles preparassem o vinho, mas eles, no versículo 12, diz assim: onde quer que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa.
Então, eles foram, né? Jesus disse, enviou os seus discípulos, disse, ide, vai encontrar um homem que está levando um cântaro de água sobre a sua cabeça, segui. E onde entrar, dizei o Senhor da casa. O mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ainda no versículo 15, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai-a ali. Perceba que aqui a gente começa a ver aquilo que é diferente do que as pessoas fazem, porque a Páscoa, ela deveria ser preparada da mesma forma que nós observamos que Jesus, ele institui a ceia, ele começa a ceia com os seus discípulos, dentro dos ingredientes que os seus discípulos haviam preparado, não que eles foram comprar, não que eles encomendaram, mas que eles foram e prepararam, e evidentemente, dentro disso, diferente do que nós percebemos, porque quando nós vamos ler, a gente não vai entrar nesse detalhe hoje, não dá tempo, porque a Páscoa, irmãos, como nós falamos, só poderia ser realizada em Jerusalém e no templo, né? Só os sacerdotes que podiam preparar a Páscoa, eles subiam todos os anos para preparar a Páscoa, e isso aqui acontece, Jesus institui nessa Páscoa, a última que ele participa, algo diferente. Primeiro que não foi o dia 14 que ele vai realizar, porque nós vamos perceber que quando Jesus é preso, que as pessoas, eles não entram na audiência para que não pudessem contaminar, porque era o dia da preparação, ou seja, a preparação da Páscoa, e eles iam comer à noite ainda, que era o feriado, dia 15. Mas Jesus já havia comido com os seus discípulos. Então, Jesus ele faz algumas mudanças, porque, primeiro, Jesus faz um dia diferente, Jesus não faz no templo. Ele manda que os seus discípulos entrem na cidade, que encontram um homem, vai ter um homem carregando ali um cântaro, um vaso com água, vocês seguem ele, no lugar que ele entrar, vocês dizem assim, olha, o mestre mandou vir aqui, onde tem um lugar para preparar, e ele vai mostrar para vocês um aposento, e depois fala um grande cenáculo mobiliado, né? Ou seja, um salão, um lugar em que havia utensílios para que eles pudessem estar fazendo a Páscoa. Não foi dentro do templo em Jerusalém. Jesus muda e também ele vai fazendo apenas com os seus discípulos nesse momento. Então a primeira mudança que nós vemos que está acontecendo ali. Eles foram e prepararam, no versículo 16, e saindo os seus discípulos, foram à cidade, acharam como Jesus havia dito, acharam como tinha dito, e prepararam a Páscoa. Versículo 17, chegada a tarde foi com os 12, irmãos, lembrando sempre, né, que aqui existe alguma coisa também interessante para nós percebermos, porque o cordeiro, né, era sacrificado à tarde e preparado, e depois eles comiam à noite. Assim, olha, chegou a tarde, eles foram. Nós vamos encontrar a descrição de Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que na noite que Jesus foi traído, eles haviam participado, nós vamos ler o texto falando disso, né? E à tarde, nós falamos com os irmãos ainda na semana passada, que para o judeu, né, o dia dele muda sempre às 6 da tarde, então até 17:59 é um dia, 18 horas já é um outro dia, muda-se o dia. Então por isso que o dia 14, como nós havíamos falado, era o dia da preparação da Páscoa, eles matavam o cordeiro, mas comiam no dia 15 junto com as demais coisas, né, o pães asmos e ervas amargosas. E eles foram e prepararam, chegaram à tarde, sentaram, foram para comer. Versículo 18, né? Quantos estavam sentados a comer, né? E aqui volta a mesma questão que há no livro de Mateus 26, 17, comer o quê, né? Comer a Páscoa, eles estavam comendo a Páscoa, sentaram para comer a Páscoa, estavam comendo o cordeiro, estavam comendo os pães, e nesse momento, Jesus fala para eles, né? Olha, eu digo que um há de me trair, eles começam a perguntar, Senhor, será que é eu? E tem essa conversa, né? Jesus é um dos 12, não diz quem é, e no versículo 22, voltando para a ceia agora, e comendo a Páscoa, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu e deu, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, né? Então lembrando os irmãos que até então não havia essa representação, os pães ázimos, o pães sem fermento, embora estivesse endereçado, né, mostrando para Cristo, eles não sabiam. Aqui Jesus ele revela isso, olha, esse é o meu corpo. Então os pães asmos tinha também, assim como o cordeiro da Páscoa, tinha um apontamento mostrando para Cristo. Jesus pega, este é o meu corpo, um pão sem fermento,
Por que pão sem fermento? O que representa o fermento? O pecado. Jesus não tinha pecado, né? Então, um pão ázimos. Ele partiu, deu e tomou um cálice, né? Pegando um copo que havia vinho ali, tendo dado graça, diz assim: deu-lhes e todos beberam dele, né? Irmãos, também é importante essa informação, que diz que todas as pessoas beberam do conteúdo que estava nele, não nele em si, né? Estava o conteúdo dele, que tem pessoas que interpretam, não, olha, Jesus, ele pegou, que para beber dele, e as pessoas pegam por aí um cálice, uma jarra, não sei, e vai passando, cada um bebe um pouquinho, vai passando para o outro, e não foi isso que Jesus falou. E não dá certo de fazer isso, porque nós vamos encontrar a instrução que Paulo também nos dá, que tem que esperar uns pelos outros, né? Imagina a situação, cada um pega um gole de vinho, põe na boca e fica esperando todo mundo pegar aquele para poder engolir, né? Ele não pode beber antes, que tem que ser juntos, né? É isso que nós vamos ler daqui a pouco na palavra de Deus. Ele mandou beber dele e não nele, ou seja, do conteúdo. E disse ele: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. A gente observa aqui, é o sangue dele, embora fosse o vinho, estava representando o sangue de Cristo, o sangue do Novo Testamento. Mencionamos aqui ainda na semana passada. O que é o Novo Testamento? Nova aliança, novo concerto. Lá atrás, na velha aliança, você tinha que fazer a Páscoa. Agora nós, na nova aliança, é o Novo Testamento, uma nova aliança, um novo concerto que Cristo traz para nós. E esse sangue, né, o Novo Testamento, que é derramado por muitos. E até mencionei com os irmãos, perceba, irmãos, que o sangue de Cristo, ele não foi derramado por todos, mas por muitos, né? Mas por que não é por todos e sim por muitos? Porque não é só para aquele que aceita. Aquele que não aceita, não serve para ele o sacrifício de Cristo. Nós mencionamos aqui, ainda que na mesma questão da serpente, quando foi levantada por Moisés, que houve uma praga no meio do arraial deles, e começaram a morrer pessoas, e Deus manda que eles levantem ali uma serpente de metal, que coloque no alto, e assim, tinha uma condição, assim, todo aquele mordido pela serpente, que olhar será salvo, né? E se não olhasse, morreria. E também o sangue de Cristo é a mesma coisa. O sangue de Cristo é suficiente para salvar a todos, mas não que ele salva, porque aqueles que não valorizam, que não entregam a vida para Jesus, não tem valor, esse sacrifício despreza o sacrifício de Cristo. Então, por isso que ele diz assim, o sangue que é derramado por muitos, né? Então a ceia é basicamente isso, igual nós lemos no versículo anterior lá de Mateus, né, falando a esse respeito. Ainda vou ler com os irmãos mais um aqui no livro de Lucas, capítulo 22, verso 7. Lucas 22, 7, que ele vai tratar também do mesmo assunto, simplesmente outro, né, o evangelho que trata a esse respeito, que ele vai falando cada um dos a gente vai perceber que se trata das mesmas coisas, né? E aqui ele dá um nome para as pessoas que não tem em Mateus nem Marcos, né? Ele vai falar aqui de Pedro e João, que foram para que pudessem se preparar, mas vamos ler aqui que tem alguns detalhezinhos a mais que é dado para nós, embora os irmãos eu sei que já conhecem, né, todos, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã, então a gente vai estar falando a esse respeito. No livro de Lucas, capítulo 22, verso 7, diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai-vos a Páscoa para que comamos. Peço que os irmãos leiam, né, por gentileza. Verso 9. E ele lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Diz ao pai da família de casa: mestre, e diz: onde está o aposento e ele que da Páscoa aos meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenário mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Chegaram a hora de a mesa e correram os 12 apóstolos. Disse: desejarei comer convosco esta Páscoa antes da mesa. Porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus.
e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-o, dizendo: Isto é o meu corpo, e por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente do cálice que foi da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento, meu sangue é derramado. Amém. Até aqui, né? A gente percebe, irmãos, a mesma coisa, muda-se alguns pequenos detalhes. Ele diz, né? Foi Pedro e João que ele manda que vai preparar, então eles vão, entra, encontra lá o discípulo, o homem encontra a casa, ele vai mostrar, fizeram, prepararam tudo, né? E aí no versículo 13, prepararam a Páscoa, né? Diz assim, em versículo 13: E indo eles, acharam como lhe tinha sido dito e prepararam a Páscoa. Chegou-se a hora, pôs-se à mesa com eles, os 12, e diz que desejou comer muito com eles antes que ele padecesse, que não comeria mais até que se cumprisse no reino dos céus, porque naquela noite ainda Jesus seria preso, no dia seguinte condenado, né, morto. Então era a última oportunidade que ele tinha. Diz que ele pega um cálice, distribuiu, mandou repartir entre eles. E aqui, irmãos, é interessante porque ele mandou que preparasse a Páscoa. Na Páscoa não tinha cálice, não tinha vinho, né? Mas aqui Jesus já havia mandado que eles preparassem. E ele diz ainda no versículo 18, né? Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, né? Fruto da vide, nós estamos falando da uva, né? Então, fruto da uva até que venha o reino dos céus. E tomando o pão, dando graça, partiu, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. É interessante que quando ele fala em memória de mim, o que isso significa, irmãos? Em memória de Cristo, né? Nós observamos que quando a gente pega o pão, nós devemos fazer em memória. O que é em memória? Lembrando dele, o que ele fez, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu sempre digo para os irmãos que a ceia, ela não é uma festa comum, daquela festa que as pessoas se alegram, ficam felizes. E é um momento de nós fazermos essa reflexão e de sentir tudo que Jesus sentiu por nós ali, o sofrimento dele, as chicotadas que ele tomou, tudo que ele sofreu, apanhou por causa de cada um de nós, em memória. Nós estamos aqui reunidos no dia da ceia em memória dele, né? Lembrando do que ele fez por nós. É uma festa de nós pegarmos o pão, não é momento de nós estarmos conversando com o vizinho do lado, com a pessoa da frente, brincando com a criança, colocando o pão ali. Devemos ter reverência, porque nós estamos aqui em memória dele. É um ato que nós estamos lembrando dele, do sacrifício dele, tudo que ele passou. Então é um momento de reflexão para a nossa vida, né? Essa é uma festa de reflexão. Depois, semelhantemente, do mesmo jeito que ele faz com o pão, né? Então deu graça, distribui para eles, né? E diz assim: Este é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Então é a mesma informação que nós percebemos, do mesmo jeito que ele também, ele só faz com os seus discípulos, não faz mais em Jerusalém, no templo, né? Então a gente observa que essa é a mudança que existe em relação a Páscoa, que Jesus institui nesse momento, a mudança que ele tem. Então não há necessidade, como eu sempre digo, as pessoas não, eu quero fazer a Páscoa, ok, então tem que fazer segundo todos os ritos da Páscoa, que é lá em Jerusalém, fazer, se é homem tem que ser circuncidado, se é mulher, quem quer que seja, precisa ir antes, se purificar de acordo com todos os ritos que está no livro da lei, porque a Bíblia fala que se nós tropeçarmos em um ponto, nós somos culpados de todos os pontos. Então precisamos fazer não mais a lei, né? Mas aquilo, a nova lei, a nova aliança é que Jesus dá para a igreja. Então a ceia é isso, né? A mudança, a transição que acontece é isso, ok? Dentro desses textos que nós lemos aqui, irmãos, não tem muito acréscimo, é o mesmo que nós já tínhamos lido no livro de Mateus. Mas agora nós vamos ler o que Paulo, né, escreve para a igreja que está em Corinto, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Sim. Sim. Você beber nele, sendo que você vai repartir, né? Se fosse para cada um beber nele, não precisaria repartir, mas não mandou que repartisse, dividisse entre eles
o vinho, né, realmente. Então, não pode ser exatamente isso, que fala, pega num único recipiente, vai passando de um para outro, porque é para ser repartido, né? Para ser repartido, cada um tem a sua parte. É diferente, como nós falamos, se fosse dessa forma para esperar um pelo outro, todo mundo tem que pôr na boca e ficar guardando, né? E não tosse, não faz nada, porque senão vai jogar tudo fora na pessoa que está na frente, né? Imagina, né? Então não é isso, a ceia do Senhor não é para isso, ok? Vamos então para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. A gente vai ler a partir do versículo 17, nós lemos aqui, falamos alguma coisa no domingo, rapidamente, né, a esse respeito. É interessante, lembrando os irmãos, que agora, essa carta, Paulo escreve para a igreja que está em Corinto, portanto, uma cidade que está fora de Jerusalém, fora da nação de Israel, uma nação gentílica, né? Então, a gente perceba que eles não estavam fazendo mais Páscoa, eles estavam fazendo a ceia, porém, de uma forma equivocada. Então ele se escreve sobre uma pergunta, né, aliás, várias perguntas para o apóstolo Paulo, e essa primeira carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, respondendo às várias perguntas que eles haviam feito, e aqui eles falam exatamente a respeito da ceia do Senhor, que nós estaremos lendo, né? Irmãos, e eu já disse também, né, a Bíblia, ela não tem em lugar nenhum, nós lemos aqui Mateus, Marcos e Lucas, e eles não falam sequer, né, que ali tem uma santa ceia, não existe isso. O que tem é um subtítulo lá em cima, que não faz parte do original, que a casa publicadora colocou, e de casa publicadora para casa publicadora existe variações, porque ela não faz parte do texto original. Aliás, o texto original, se os irmãos forem pegar, o original mesmo, ele não tem nem capítulos e nem versículos, é um livro escrito, né? Então ele foi colocado em capítulos e versículos divididos e subdivididos, para que nós pudéssemos estar ficando mais fácil a nossa leitura. E aqui, nesse capítulo, né, nós vamos encontrar no versículo 17, aí eu disse, às vezes o irmão vai ler aqui, não sei se todas as Bíblias está escrito isso, né, mas na minha tem um subtítulo assim, dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Esse aqui não faz parte do original, não sei se todas as Bíblias têm isso, ou tem um subtítulo diferente. Pois é, então, meus irmãos, isso não faz parte do original. Alguém fala, mas está escrito aqui na Bíblia. Não, não está escrito na Bíblia. A casa publicadora colocou o entendimento deles, mas no corpo, no texto, os irmãos não vão encontrar em lugar nenhum na Bíblia o termo Santa Ceia. Por que não? Porque se a gente olhar para a lei, as coisas do templo, as coisas que eram consagradas a Deus, todas eram santas. E se alguém tocava naquilo que era santo, o que acontecia com ele? Só os sacerdotes, se alguém tocasse, morria. Eu já disse para os irmãos aqui, veja os filhos de Arão, eles pegam o fogo e acendem o incensário, não é fogo, tudo fogo. O que põe no incensário? Não é fogo? É fogo. Mas da onde que eles tiraram o fogo? Eles pegaram de outro lugar, não foi do altar. E o que aconteceu? Eles morreram porque é santo, então tinha de ser o fogo santo. O fogo santo é aquele que existia lá no altar, que aquela chama que não podia apagar de dia nem de noite foi acesa pelo próprio Deus. Então era o fogo santo que estava ali. Mas o que nós vamos participar, né, a ceia do Senhor, ela não se trata de um pão santo, não se trata de um vinho santo. Então ela não é uma santa ceia, né? É uma comida espiritual, evidentemente, que ela tem um simbolismo espiritual, mas é a ceia do Senhor, onde os santos, aqueles que receberam a Cristo, que entregaram a vida para Cristo e participam, e não o termo que muitas vezes as pessoas insistem em dizer, né, a santa ceia. Não tem. Nós vamos ver aqui que Paulo escreve, ele fala exatamente da ceia do Senhor. Vamos ler, para os irmãos verem. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, diz assim: nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo. O que significa essa palavra, irmão? Vos louvo. Não aprovo, não vou elogiar vocês estão fazendo errado. Não é isso, né? Ele continua: porquanto vós ajuntais
não para melhor, senão para pior. Perceba que o que Paulo escreve para a igreja de Corinto é o que existe e acontece ainda nos nossos dias. Tem pessoas que saem da sua casa, vai na casa de Deus e ele sai pior do que ele entrou, porque ele não foi exatamente para oferecer um culto de raciocínio, um culto racional a Deus. Então, se não foi feito dessa forma, muitas vezes ele sai pior do que ele entrou, embora esteja na casa de Deus. E aqui as pessoas estavam reunindo para participar da ceia do Senhor. Eles falam: olha, vocês estão fazendo pior do que quando vocês não se ajuntam. Ele vai explicar o porquê, evidentemente. E ele vai dizendo assim: por que ele estava juntando para pior? Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais, não perceba uma palavra que está escrito, na Bíblia dos Irmãos está escrito isso? Na igreja. Por que eu estou falando isso aqui na igreja? Porque existe alguns sabidos que dizem assim: olha, no Novo Testamento não existe mais igreja, né? As pessoas têm que reunir debaixo das árvores, têm que reunir na casa dos outros, na rua. Paulo escreveu para a igreja de Corinto, ele não está condenando a igreja de Corinto que estava reunida na igreja, não é isso. Então, olha, no templo, né, juntando a congregação, ele estava reunido na igreja. Então, quando ele se reunia na igreja, não há entre vós dissensões, em parte eu creio. A gente volta nessa palavrinha. Por que ele estava reunindo para pior? Porque havia dissensões. O que é dissensões? Brigas, discórdia, desentendimento, desavenças, essas coisinhas, né? E isso é muito sério, porque se existir isso no meio de nós, se existir no meio da igreja, né, desavença, discórdia, ter problema com o outro, está reunindo para pior. É isso que Paulo está falando, né? Não pode haver isso na igreja de Deus. Às vezes as pessoas podem até não concordar com uma certa atitude do outro, entretanto, não pode ter discórdia entre o povo de Deus. Então, assim, há dissensões, e em parte eu creio, né? Porque assim, eu ouço, porque eu ouço, falaram para ele não estava presente, evidentemente, ele falou: eu acredito que alguma coisa de fato deve existir em relação a isso. E até importa que haja entre vós heresias. Irmãos, a gente volta para cá e para nessa palavrinha heresia. O que é uma heresia? Doutrina contrária, doutrina falsa, ou simplesmente você fazer em desacordo com a palavra de Deus, é uma heresia. Tudo que você faz em desacordo com a palavra de Deus é uma outra doutrina, uma doutrina falsa. E a Bíblia fala, né, que mesmo que descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho diferente desse, irmãos, ele seja maldito, amaldiçoado, anátema. Então perceba que o que ele está falando aqui de heresias, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Perceba, nós falando para os irmãos, da onde que vem a ceia? Da Páscoa. A Páscoa era uma festa mensal, semanal ou anual? Anual. Se a gente fazer ela mensal, é uma heresia. Perceba, porque ela não é de acordo com a palavra de Deus. Então, tudo que é heresia, se a gente faz, qual é o componente da ceia? O que tem na ceia? Tem pão ázimo. E se eu fizer com pão que não seja ázimo, com pão fermentado? É heresia, é doutrina contrária. Se a gente pegar o vinho comprado, pega lá um vinho qualquer, chapinha, né, que é mais barato, não sei se tem ainda, mas tinha um vinho de champinha que era baratinho, põe lá para apresentar, porque esse é o sangue de Cristo, irmãos, é heresia, não é? Veja que os discípulos prepararam, muitas vezes pessoas fazem com bolacha, faz com pão doce, faz com outra forma, tudo isso é heresia. Outros, eles pegam e adicionam, olha, já que a ceia é mensal, né? Quem que participa da ceia? Quem é dizimista? E pega o irmãozinho lá, dá uma olhadinha no caderno de dízimos, esse aqui pode participar da ceia, esse não pode participar da ceia. O que tem a ver a ceia com dízimo? Não tem ligação uma coisa com a outra, mas as pessoas juntam para que fica mais fácil, né? Uma certa ocasião a gente conheceu uma pessoa que ela estava procurando dinheiro emprestado, porque ela não estava trabalhando para que ela pudesse dar o dízimo, senão ela não podia participar da ceia. Mas olha que coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Ela está pedindo um dinheiro emprestado para dar dízimo, para participar da ceia, porque ela não trabalhava. Se ela não trabalhava, como é que ela vai dar dízimo? Então, de alguma maneira, estava sendo forçada a dar algum dinheiro para que pudesse participar da Santa Ceia lá, como é que é mencionado. Então, isso é uma heresia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa, outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, heresias. E aqui,
a Bíblia fala assim, é até importante que haja heresias, né? Por que é importante que haja heresias? Para os que são sinceros se manifeste. Aquele que é sincero vendo heresia, ele não quer participar da heresia, então ele sai desse lugar. E aí depois ele continua dizendo assim, de sorte que quando vos ajuntares no lugar, não é para comer a santa ceia. Não é isso? Está escrito aí? Não. Não é para comer a ceia do Senhor. Irmãos, olha, no corpo do texto não aparece santa ceia, aparece a ceia do Senhor. O que vocês estão fazendo, desse jeito que vocês estão fazendo, isso não é a ceia do Senhor. E ele vai explicar então o que é a ceia do Senhor e por que ele está falando que não é a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga. E aqui, irmãos, embora o texto não esteja tão claro, mas o que parece é que fala que cada um toma antecipadamente e come, e que uns pegavam, levavam, achavam que a ceia do Senhor era um banquete, e cada um levava um monte de comida, aquele que tinha muita comida comia, e aqui até no versículo seguinte, assim, outros se embriagam, né? Ele vai falando aqui, outros se embriagam, bebe demais, e aí o outro que não tem, o que é pobre, que não conseguiu levar o mantimento, ele fica com fome. Isso não é a ceia do Senhor, não é isso. A ceia do Senhor não é esse tipo de festa. E aí ele repreende, né? E outro embriaga-se. Não tendes porventura as casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Volta aqui, igreja de Deus. Envergonhar-vos que nada tem. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Olha, o que vocês estão fazendo está errado, não é isso. E o que é que deveria ser feito então? Ele vai dizer, o apóstolo Paulo não estava lá com os 12 naquela ceia, naquela Páscoa que Jesus mandou que eles fizessem, mas ele vai dizendo assim, mas eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Embora o apóstolo Paulo não estava presente, mas ele pega o que Jesus instruiu, o que Jesus fez. Perceba que ele não fala nada de Páscoa, ele não preocupa mais com erva amargosa, ele não preocupa mais com cordeiro, ele trata exatamente agora da ceia do Senhor. Está falando para a igreja de Coríntio, uma igreja gentílica, assim como nós que estamos aqui no Brasil, que não somos judeus, que não estamos debaixo do judaísmo, que não estamos debaixo da lei. O que ele está falando para nós é que Jesus pega o pão, disse, come, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, o que é semelhante mesmo? Do mesmo jeito que ele pega o pão, ele pega o cálice, né? Pega aquele recipiente depois de cear. O que é cear? Depois de comer. Depois que ele comeu o pão, ele pega o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha, o pão, o vinho, é sempre em memória de Cristo. Memória do quê? Sacrifício de Cristo. É isso que deve ser feito. Ah, cadê o cordeiro? Não tem cordeiro. Cadê a erva amargosa? Não tem, isso não é Páscoa, isso é ceia, né? Ele não está falando que eles tinham para ir para Jerusalém fazer isso. Então, da mesma forma, nós estamos falando agora para a igreja, a ceia do Senhor. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha, né? Então a gente observa esse memorial, é um memorial de quê? De morte, na morte do Senhor. Nós reunimos para comemorar o quê? A morte de Cristo, né? Então reúne para esse momento, nós estamos aqui comemorando o aniversário de morte de Cristo, nós estamos reunidos para esse momento, e o aniversário, né, é anual, não é mensal. Porque qualquer que comer esse pão ou beber do cálice, aqui, irmão, surge algumas coisas, né? Perceba que os judeus, para participar da Páscoa, o que eles tinham de fazer? Subir para Jerusalém para quê? Para se purificar. Não podia comer a Páscoa se não tivesse puro. E a ceia? É a mesma forma. Perceba que ele diz aqui, olha, portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que torna uma pessoa indigna para participar do corpo e do sangue do Senhor? Estar em pecado. O que é pecado?
Olha, ele falou lá que se houvesse, como é que é a palavra que ele usou lá? Dissensões. Dissensão é pecado? É pecado. Então a pessoa diz assim: olha, eu não vou tomar a ceia aqui porque eu estou com bronca do irmão, ali estou com raiva do irmão, mas eu vou lá na outra cidade para tomar a ceia. Irmãos, a ceia é a mesma, não é o lugar, a cidade que você está, é a pessoa. Se ela está indigna, ela precisa se consertar. Então eu estou indigno, então eu não vou participar da ceia. Não existe opção de não participar da ceia, porque aqui nós vamos observar que ele diz o seguinte: olha, o que come indignamente será culpado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja o que ele diz aqui: ele não pede para o pastor, ele não pede para o diácono, não pede para o evangelista sair com uma listinha examinando as pessoas. Deixa eu ver, irmão Afonso, peraí, opa, não pode, né? Aí olha para o outro ali: não, esse aqui não pode. Não é isso, ele diz: examine-se. O que é examinar-se? Um médico, quando ele examina o outro, né, é difícil, né, principalmente no SUS, o médico examinar alguém, né, normalmente ele olha para a cara da pessoa: o que você tem? Eu estou com uma dor no pé, né, toma uma injeção que passa, né, pronto, já resolveu o problema, né? Mas não é isso. Examinar, né, aquele que pega o estetoscópio, né, irmão já viu o estetoscópio, eu lembrei dessa palavra, né? Ele põe no ouvido, vai escutar o coração, opa, está acelerado, ele vai fazer uma tomografia, ele vai fazer exame. Agora, como é que eu me examino? Irmão, tem que voltar para mim mesmo, examine-se a si mesmo. Eu olho para mim, verifico, está tudo certo comigo? Eu fiz tudo certinho? Tem alguma coisa que está incomodando? Tem algum problema que precisa ser resolvido? Bom, eu fiz o exame e descobri que eu não estou apto para participar da ceia. E aí, o que eu faço? Deixo de participar da ceia, não é isso? Não, mas não tem essa opção. Olha o que diz o versículo aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, examina e depois come. Mas se eu examinei e não estou legal, o que eu faço? Não, conserte-se, não tem opção de não comer. Porque se não comer, nós vamos ler lá em João 6, 52, 53, 54, assim: aquele que não come a minha carne, ele não vai ressuscitar no último dia, ele não tem vida. Só ressuscita no último dia aquele que come na carne do Senhor. Mas como é que a gente come a carne do Senhor? Na ceia, o pão, ele simboliza a carne do Senhor. Então, para ressuscitar no último dia, para ter vida, tem que fazer o quê? Comer. E se comer indignamente? Morre. Olha, se eu deixar de comer, eu não tenho vida. E se eu comer indignamente? Morre. O que está morto não tem vida. Tudo não tem vida. Qual que é a opção? Comer. Só que não pode comer indignamente. E por isso que a gente avisa para os irmãos com tempo: olha, quanto tempo nós estamos falando da ceia do Senhor, que vai ser tal dia, né? E quando que a gente se conserta? O quanto antes, irmãos, né? A gente lembra que muitas vezes acontecia, o irmão lá no dia da ceia, na hora da ceia, dizia assim: irmão, peraí, antes de tomar da ceia, eu estou com um problema com o irmão aqui, eu quero chamar o irmão aqui para poder me consertar com ele, né? E aí chamava o irmão lá na frente, se o irmão me perdoa, irmãos, perceba a situação. Se o irmão falar que não perdoa, tá vendo? Ele pediu, o irmão não quis perdoar. E se o irmão, tá bom, mas será que ele perdoou? Porque onde que foi que teve o problema? Foi aqui, na hora do culto? Provavelmente não. E mesmo que foi, o que o irmão deve fazer? Se você souber que teu irmão tem alguma coisa contra você e você está trazendo a sua oferta, o que você faz? Vai ter com ele, não na hora da ceia. Porque aí, muitas vezes a pessoa fala: tá bom, né? Mas aí ele não perdoou de coração, ele participa indignamente e morre. Aí o outro: não, deixa eu corrigir primeiro, não vou participar esse ano não. Chega no ano seguinte, o que acontece com ele? Está morto, né? Porque não é opção. Perceba que não tem nenhuma opção para não participar. Olha, examine-se e coma e beba, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria. Não é Jesus que está condenando a pessoa para a perdição. A condenação é aquele que participa indignamente. Então ele tem que ser digno, o servo de Deus tem que estar digno para participar da ceia do Senhor. Não tem outra opção. Veja o que Paulo escreve para a igreja de Coríntio, falando exatamente: olha, vocês estão fazendo errado, tem que ter isso. E aí ele continua dizendo: olha, por causa disso, há entre vós, por causa disso o quê?
de participarem dignamente. Por vocês participarem dignamente, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, ou seja, já morreram, né? Não é esse o processo? Quando a pessoa ele fica muito tempo sem comer, o que acontece? Fica fraco. Ainda não está doente, mas ele fica fraco. E aí ele não faz nada. Já viram os irmãos? A pessoa ficou preso na caverna, ficou 30 dias lá. A hora que ele sai, está com uma sede, né? Dá água para ele. Dá água para ele? Não pode dar água. O estômago dele está muito tempo sem água, não pode dar água, tem que colocar na veia. E por quê? Porque agora ele já está doente. Então, se você não fizer o tratamento correto, ele vai morrer. Então, se dá água para ele, vai matar ele, né? Não pode. O estômago está vazio, faz lá uma festa, já mata lá um garrote, já dá uma carne assada para ele, vai matar o coitado. Não pode. O organismo dele está muito fraco para isso. E é isso que acontece exatamente na igreja, irmãos. A comida espiritual, tem pessoa que não suporta o maná do céu, a comida do céu, porque ele está muito doente, está fraco. E aí ele precisa de algum conserto, né? E se não consertar, ficou fraco, ficou doente e depois morre. É isso que acontece normalmente. É lógico que tem morte acidental, que a pessoa morre de uma hora para outra. Mas se a pessoa fica doente, não é tratada, ele vai morrer. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, o julgamento é nós quem fazemos. Eu estou apto ou eu não estou apto. Se eu estou apto, eu participo. Se eu não estou apto, eu me conserto e participo. Não é? É isso que precisa ser feito. Não tem jeito de ser diferente. Como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais, esperais uns pelos outros. E aqui é o texto que nós falamos. Olha, o que é esperar um pelos outros? Pegou o pão, já vai comendo. Não, espera, todos devem comer junto. O vinho, nós mencionamos, pega o cálice, sai passando e cada um vai tomando um golinho. Como é que vai esperar uns pelos outros? Não tem jeito, esperais uns pelos outros. A comida espiritual deve ser feita toda junta, todos ao mesmo tempo. É isso que é a ceia do Senhor, né? Eu estava um tempo atrás assistindo aí uma determinada igreja, eles fazendo a ceia. Como é que eles faziam, né? Eles faziam, vinha lá, estava lá não é o pastor, que não sei como é que chamam, não sei se é ancião também, não sei que era o deles lá, que vinha a pessoa, vinha o casal, pegava o pão, comia, pegava o cálice, comia, ia sentar, vinha o outro. Mas tem que esperar um pelo outro. Como é que faz? Ele comeu e o outro depois. Não tem a comunhão é comer uns junto com os outros. É isso que diz aqui a palavra de Deus, né? Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Então, comer demais, eu gosto muito do pão ácido, vou pegar um inteiro para mim, vou comer, irmão. Não é isso, né? Essa festa aqui não é isso. Irmão está com fome, olha, vai começar o culto, vai demorar, irmão está com fome. O que ele faz? Janta antes, vem para cá. Eu estou com fome, espera acabar e vai comer, não tem problema, mas não é na casa de Deus, esse é um comer espiritual, né? Se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenarei quando eu for convosco, né? Então assim, olha, o ajuntamento ele tem que ser para a salvação e não para a condenação. É isso que diz a palavra de Deus, texto muito claro, fácil de nós entendermos. Não sei, porque às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de entender, é só colocar os pontos e as vírgulas no lugar certo, está tudo correto, não tem problema nenhum. Mas, até esse ponto que nós mencionamos sobre a ceia do Senhor, tem alguma dúvida ou alguma colocação que alguém queira colocar? Tá. O pastor está perguntando assim, olha, por que o pão não pode ser cortado? Não pode ser cortado. Por quê? O que simboliza o pão? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o profeta Isaías, no capítulo 53, ele profetizou que ele seria cortado pelas nossas enfermidades, nossos pecados. Ele seria o quê? Moído. O profeta Isaías diz que ele foi oprimido, moído pelos nossos pecados. Trazendo isso para Jesus, ele é o pão. O que Jesus faz? Ele pega o pão, pega uma faca e sai cortando? Não.
Jesus, ele partiu o pão. Ele parte o pão. Então, por que o pão deve ser partido? Primeiro, porque ele simboliza Cristo, a profecia é que ele seria moído. Perceba que ele morreria pelo nosso pecado, ainda não tinha acontecido, mas ele seria ainda morto pelos nossos pecados, cumprindo a profecia do profeta Isaías 53, ele foi moído por nós. E o próprio Jesus, nós vamos ler no Evangelho de João, ele diz: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai-vos também. Ele deu o exemplo para nós. O que ele fez? Ele partiu, ele não cortou. Então o pão pode ser cortado? Não, tem que ser partido, porque é isso que aconteceu. Quando a gente pega o pão, põe na boca, a gente deve engolir sem mastigar, porque é o corpo de Cristo? Não, mas ele foi moído. Não é para lembrar do que aconteceu com ele? Então ele foi moído, a gente deve catá-lo, o pão, e mastigar, porque representa que ele foi moído por nós. É isso que deve ser feito, ok? Sim, o corpo dele foi partido, né, por vós, no livro de Lucas, né? Ele fala isso, né? No livro de Lucas, nós lemos 3 evangelhos, mas o livro de Lucas fala que ele foi partido por nós, né? E o corpo dele representa isso, ok? Estou referente a as pessoas faziam Santa Ceia. Santa Ceia, né? Como vocês têm, mensalmente. Os caras se perguntar para qualquer um de nós: não, mas é heresia, por que eles fazem, por exemplo, mês e mês? Qual a conclusão de eles fazerem de mês e mês? Claro, se perguntar, não, é uma heresia, mas qual que é a conclusão aí disso? A palavra do Senhor é bem clara: fazer isso em memória de mim. Será que eles não conseguem discernir que essa memória de ano em ano? Qual que é a conclusão disso? Assim, depende, eles usam por muitos motivos. Um dos motivos, por exemplo, essa denominação, é que as pessoas dão o dízimo porque possam participar da ceia. Então, está ligado uma coisa com a outra. Então, você vai participar da ceia, tem que dar o dízimo. Agora, imagina se ele receber depois da ceia, né? Ele vai ficar sem participar da ceia. Então, pega um vale, pega um emprestado, mas tem que participar, é uma heresia. Porque se nós observarmos, a gente saber de onde que veio. Embora não está escrito aqui para nós que a ceia deva ser de ano em ano, mas a Páscoa era de ano em ano, tinha uma representação na velha aliança, da nova aliança. Jesus institui a ceia, que para nós representa o que representava para a nação de Israel a Páscoa. Então é em memória de Cristo, lembrando dele, né? E aniversário da morte dele, aniversário se faz uma vez por ano. Embora nós não tenhamos a exigência de ser num dia específico igual era a Páscoa, porque a Páscoa ela tinha de acontecer naquele dia, independente de que dia de semana caísse, né? A ceia ela não foi instituída, mas deve ser feita em memória dele, ok? Lembrando da libertação através da morte dele. Vida para nós, trouxe vida para nós. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito do lava-pés. Nós temos um tempo ainda, no livro de João, no capítulo 13. Depois eu dou uma repassada para os irmãos aqui, alguns pontos aqui, tá? Evangelho de João, no capítulo 13, que fala a respeito da ceia. Há uns pontos importantes para a gente repassar também, né? Porque as pessoas dizem: olha, o lava-pés não precisa. O lava-pé foi um ato de humildade de Jesus, ele queria mostrar humildade para nós. A Igreja Católica, o padre pega 12 coroinhas e lava o pé de 12 coroinhas e está tudo certo. Mas o que diz aqui o texto para nós? Embora Mateus, Marcos e Lucas não falem que isso aconteceu, mas João relata para nós. Veja aqui, Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia tudo. Aí ele traz para nós algumas informações. Versículo 2: e acabada a ceia. Veja, não era acabada a Páscoa, porque depois que eles comeram a Páscoa, Jesus faz a ceia, institui a ceia. Mas o que ele diz assim: acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e queria para Deus,
levantando-se da ceia, acabou de comer a ceia, tirou as vestes, não é que ele ficou nu, mas usava túnicas, vestes por cima, né? Tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar com a toalha que havia cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas nem todo, porque bem sabia ele que o que havia de trair-se, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as vestes, assentou-se outra vez à mesa e disse: entendeis o que tenho feito? Vamos parar um pouquinho por aqui. Então o que Jesus faz? Terminado de comer a Páscoa, ele levanta, cinge-se com uma toalha, coloca uma toalha na sua cintura, pega a água, joga numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus faz isso, né? E ele diz assim que quando ele aproxima-se de Pedro, Pedro falou assim: Senhor, tu vai lavar os pés a mim, né? E às vezes olha, por que Pedro fala isso para Jesus? Pedro sabia quem era Jesus. Como é que pode o Senhor, o Deus, vai lavar meu pé? Não faz o menor cabimento isso. O Senhor não pode, o Senhor não vai me lavar os pés a mim, né? Então é essa a intenção de Pedro, o que Pedro diz. E ele diz assim: o que eu faço tu não sabe agora, mas vai saber depois, né? Fica tranquilo. Ele diz assim: não, o Senhor nunca me lavará os pés. Então perceba, irmãos, que aqui ele estava falando é isso. E aí o que Jesus responde para ele? Diz assim: olha, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Olha, Pedro já havia comido a ceia, tomado o vinho, e agora Jesus olha para ele e diz assim: se eu não lavar o pé, você não tem parte comigo. Perceba que a ceia, ela tem a ver em ter parte com Cristo, não ter parte com Cristo. Ah, mas eu já comi o pão, eu já tomei o vinho, lavou o pé? Não, para ter parte com Cristo, além do pão, além do vinho, precisa lavar o pé, para uma questão de ter parte com Cristo. Aqueles que querem ter parte com Cristo, faz parte a lavagem dos pés. E aqui ele vai explicar o porquê. Olha, vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo agora, mas fique calmo, vocês vão entender depois o que eu estou fazendo. E aí depois do versículo 12, que ele senta novamente à mesa, assim: vocês entendeis o que eu tenho feito? Veja que apenas Jesus lavou o pé dos discípulos. Os discípulos não lavaram o pé de Jesus, nem lavaram os pés uns dos outros. A primeira vez que isso aconteça, as pessoas assim, era costume das pessoas, quando chegava, lavar o pé dos outros. Se fosse costume, os irmãos acham que Pedro ia estranhar? Já estava acostumado, era uma coisa normal. Então não era costume de lavar os pés, igual as pessoas dizem: não, é costume, chegava na casa já ia lavando o pé. Se fosse costume, isso Pedro não ia estranhar. Ninguém estranha, né, alguma coisa que está acostumado a fazer. Imagina que você levante de manhã, quando você acorda, você vê na mesa tem pão e café. Você fala: que absurdo, onde se viu pão e café uma hora dessa? Alguém estranha isso? Mas imagina que você levanta de manhãzinha e chega lá, está uma feijoada lá na mesa esperando você comer. Você fala: feijoada agora, né? Porque não é costume fazer isso. Irmãos, não era costume de lavar os pés. As pessoas, não, era costume deles. Não era costume, porque Pedro estranha aquela atitude de Jesus. E Jesus chega na mesa assim: vocês entenderam o que eu tenho feito? Irmãos, se era um costume, se eles faziam o tempo todo, é lógico que Pedro teria entendido o que estava acontecendo. Mas aí Jesus pergunta para eles: vocês entendem o que eu tenho feito? Por quê? Olha o versículo 13: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus, falando para eles assim: eu sou Senhor, eu sou mestre. Vocês chamam e têm razão, eu sou de fato. E aí o que ele diz na sequência? Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos laveis os pés, vós, o que está na língua dos irmãos aí? O que significa essa palavra dever? Vocês têm a obrigação. Se eu, Jesus, Senhor, mestre, dei exemplo para vocês, vocês têm a obrigação de lavar os pés meu, não é isso?
uns dos outros. Perceba que não era comum, e Jesus, depois da ceia, faz isso, diz assim: vocês têm a obrigação. As pessoas: não, mas aqui só foi um ato de humildade de Jesus. Não, Jesus está dizendo: vocês devem fazer isso, lavar os pés uns dos outros. Versículo 15: porque eu vos dei o exemplo. Como é que Jesus fez? Acabou a ceia, ele pega uma bacia, enche de água, põe uma toalha na cintura e começa a lavar os pés. O que vocês devem fazer? A mesma coisa. Depois da ceia, fazer a mesma coisa. E aí ele diz assim: olha, eu dei o exemplo, né? Normalmente a gente não segue o exemplo, né? Alguém já trabalhou, não sei, numa metalúrgica, e a pessoa dá lá: olha, o exemplo é para vocês fazer 20 peças igual a essa. O que a pessoa faz? 20 peças igual àquela. Mas se ficar diferente o tamanho, não é igual. O modelo foi dado, aquele modelo deve ser repetido. Então, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai vós. O que significa essa palavra, façai vós? Ele não está falando: olha, se vocês quiserem lavar, vocês fazem também, né? Agora, se não quiser, também não tem problema, não. Sim, façai-vos, né? Para quem estudou um pouquinho, o verbo está em que tempo isso aqui? Ou melhor, em que forma verbal? Indicativo, subjuntivo? Imperativo. Façam. Não tem a opção de não fazer, está uma ordem dada por Deus. Façai vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o Senhor. E não é isso? Jesus não era Senhor e Mestre? O servo é maior do que ele? Não, então assim, o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele enviou. Se sabeis essas coisas, feliz serás se souberdes. Feliz serás se fizerdes, não se souberdes. Não é para saber que Jesus lavou o pé, mas se fizerdes. Perceba que o que Jesus mandou, ordenou, é para que as pessoas façam e não que as pessoas saibam apenas. A pessoa: não, mas só foi uma ordem de Jesus, um ato de humildade de Jesus. Não, ele mandou fazer de acordo com o que ele fez. Disse: olha, se ele, sendo Senhor e Mestre, fez, o Senhor é maior que o servo, não é? Se o Senhor fez, por que o servo não pode fazer? Qual que é o problema do servo fazer? E aí ele diz assim: bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado significa feliz serás se vocês fizerdes. E se não fizerdes, é o infeliz, não é? Porque não é feliz, ele é infeliz, porque não está obedecendo a palavra de Deus. E se não obedece a palavra de Deus, se não faz o lava-pé, Jesus no versículo 8 diz que aquele que não lava não tem parte com ele. Todo mundo quer ter parte com Jesus. Se quer ter parte com Jesus, tem que fazer o que ele mandou fazer. É simples assim, não tem muita dificuldade, né? Então, assim, se esses irmãos querem colocar mais alguma coisa, ou perguntar alguma coisa em relação a esse texto, mas é um texto que está bem claro, né? Mas saber as coisas. Sim, no momento ele não sabia o que estava fazendo, mas ele não queria. Mas depois pensou que para ter parte com Cristo, precisa lavar os pés uns dos outros. Porque Cristo é o Mestre, Cristo é o Senhor e deu exemplo. Sim. Não existe ninguém maior que ninguém e nem maior que Jesus. E se ele, sendo maior, fez, os menores têm que fazer também. Não tem jeito de ser diferente. Sim, a irmã falou: teve alguém que já fez isso? Vê lá, 1 Timóteo capítulo 5, 9 e 10. Ele fala a respeito de viúvas que deveriam ser tratadas pela igreja, cuidadas pela igreja, que não tinha família, né? Algumas, o que deveria servir para que a viúva pudesse ser sustentada pela igreja? 1 Timóteo 5, 9 e 10. Tendo testemunho de boas obras, sempre os filhos, se exercitou hospitalidade,
se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, praticou toda a boa obra. O que deveria ser considerada uma viúva para ser cuidada pela igreja? Entre outras coisas, né? Ter 60 anos, ter sido casada com uma pessoa só, ter exercitado a hospitalidade, criado os filhos, entre essas coisas, se lavou os pés aos santos. Quando que lava os pés aos santos? Na ceia, irmãos, né? Nunca ninguém fez isso. Sim, tem que ser feito. Para ser viúva precisa ser considerada viúva, para ser sustentada pela igreja, teria que ter feito inclusive os lava-pés. Perceba? Sim, se era um costume, lavaria o pé de todo mundo, né? Todo mundo chega e vai lavando, e assim, especialmente, irmãos, pensa um pouquinho, né? Pedro estranhou a atitude de Jesus, não era comum essa atitude. Não, isso era uma coisa comum, não era comum, Pedro estranhou. E o que Jesus fala, se lavou os pés aos santos, diferenciado, não é, lavou o pé de todo mundo, não é isso, lavou os pés dos santos, né? Quando se lava os pés dos santos, o único lugar que manda lavar os pés dos santos é terminada a ceia. Ou seja, para ser considerada viúva, Sustentada pela igreja. crente na comunhão, porque estava participando da ceia. Sim, exatamente. Sim. Era uma casa que foi emprestada para que Jesus realizasse o ato, não era o dono da casa. O dono da casa nem lá estava Jesus com os 12, né? Ele só excedeu a casa, né? Fazia parte dali. Se fosse costume também, Jesus tinha lavado, sentado e continuado. Eu ia perguntar, vocês entenderam? Sim, e tem um outro. E se tem um outro detalhe, se era quando a pessoa chegasse em casa, ele já tinha chegado, já tinha comido a Páscoa, já tinha comido a ceia e depois que foi lavar os pés. Sim, o costume é quando chegava o dono da casa, não todo mundo sair lavando o pé dos outros. Jesus falou, vocês devem lavar os pés uns aos outros. E depois assim, vós estão limpos, nem todos estão limpos, né? Então assim, ele estava falando a respeito de Judas, mas o que ele estava dizendo, falando, olha, uns devem lavar os pés dos outros. Agora, se um lavou o pé do outro, mas não precisa um lavar o pé do outro, lava todo mundo, está tudo certo. Então, não se trata de um costume, é o que Jesus falou, assim como eu fiz, façai-vos. Eu dei o exemplo, vocês viram como é que eu fiz? Vocês têm que fazer assim também. A ceia sem o lava-pés é incompleta. Sim. Muitos aí praticam o pão, o vinho, mas não praticam o lava-pés. Então, é uma ceia completa. Sim. E existe uma condenação, né? Quando a gente come e bebe dignamente, existe uma bem-aventurança por estar lavando. Para quem faz. E aquele que não faz, mas embora ele tenha comido o pão, bebido do vinho e não lavou, ele não tem parte com Jesus do mesmo jeito. É completo. Né? Então, só, irmãos, dando uma recapitulada aqui que nós falamos, né? Então, assim, olha, quantas vezes no ano? Bom, ela veio da Páscoa, a Páscoa era anual. Por que a ceia anual? Ela sai dali e ela serve para nós a comemoração de um ato, de uma libertação igual havia na velha aliança, por isso que ela é anual, né? Então, da mesma forma que a Páscoa era anual para o povo de Israel, para a igreja, a ceia é anual também por esse motivo, né? Então, não sei se ficou dúvida, mas é isso que deve ser feito. Aí fica, às vezes, pergunta, olha, pode tomar mais que uma vez? Não existe condenação para tomar mais que uma vez, não há necessidade, né? Então, a ceia, se ela é anual uma vez só, ela deve ser feita uma única vez. Antigamente, os irmãos saíam, vão daqui para lá, de lá para cá, e toma a ceia aqui, toma a ceia lá, e toma a ceia lá. Não é isso, é um mandamento do Senhor, é uma festa para a igreja. Lembrando os irmãos, o que é a festa para a igreja? A igreja de Ribeirão participa em Ribeirão, a igreja Sertãozinho participa em Sertãozinho. Eventualmente, algum irmão, por motivo de trabalho, por força maior, não pôde participar. Para não ficar, ele vai. Mas é uma festa que deve ser realizada pela igreja local, sempre pela igreja local, né? Os irmãos estão reunidos aqui, participam todos aqui, é isso que deve ser feito para participar, não há necessidade. Alguns irmãos perguntam assim, olha, a ceia ela pode ser de manhã, né?
É uma pergunta interessante, complicada, porque assim, olha, a Bíblia não proíbe de ser de manhã. Entretanto, da onde que vem a ceia? Da Páscoa. Em que horário que era realizado a comida da Páscoa ou dos ázimos? À noite. Jesus, na noite que foi traído, à noite, eles comiam à noite. Se nós pegarmos a tradução da palavra ceia, o que ela significa? Refeição noturna. A gente não vai ver, irmãos, base bíblica para se fazer de dia, embora não tenha uma palavra dizendo não pode fazer. Então eu vejo, olha, por motivos excepcionalíssimos, talvez, mas eu não creio que não seja o mais correto, porque se a ceia é uma refeição noturna, se ela veio da Páscoa, a Páscoa era noturna, só a morte do cordeiro que era de tarde, mas a comida era à noite, depois das 6. Tanto é que eles deveriam estar naquela mesma, veja, quando foi instituída a Páscoa, naquela noite o destruidor passaria pelo Egito, naquela noite, eles estavam comendo à noite, eles deveriam ficar dentro das suas casas, não sair para fora naquela noite, eles comiam à noite, né? Então assim, no meu entender, a ceia é algo que deve ser feito noturnamente, porque é ceia, ninguém faz ceia de dia, de manhã, de tarde, é ceia noturna, refeição noturna, a própria palavra em si. É uma comida, ceia do Senhor, uma comida noturna do Senhor. Então, é o meu ponto de vista que a gente tem baseado nisso tudo. Embora não exista condenação, a gente precisa tomar alguns cuidados. Por quê? Ela deveria ser feita de acordo, né? Perceba, tudo que Jesus mandou fazer, eles foram lá e fizeram exatamente conforme Jesus mandou que eles fizessem. Sempre foi assim. Então, a gente tomar cuidado em relação a isso, né? Alguém entende que deve ser diferente, alguém pergunta, olha, mas se a ceia é noturna, por que leva a ceia para os irmãos adoentados então de dia? De perguntar para os irmãos, né? Por quê? Não é outra ceia, irmãos, aquela que leva para os irmãos que estão adoentados, que não pôde participar, é a mesma ceia, é o mesmo pão, é o mesmo vinho, porém existe uma exceção, né? Na onde que deve ser feita a ceia? Os irmãos se reúnem e participam junto, mas entendendo, não está na Bíblia, não tem um versículo, olha, vocês devem levar a ceia para o doente, não está em lugar nenhum na Bíblia, mas entendeu-se que aquele que não come, aquele que não bebe, ele não tem parte com Cristo, então seja justo que leve. Então uma questão de exceção, né, para que possa estar levando para os irmãos, e por isso que é feita de dia, porque ela não se trata de uma outra ceia, mas de uma extensão daquela que foi feita à noite. Não é uma outra ceia, é a mesma ceia. O irmão está doente, não consegue comer, ele tem que participar da ceia. Olha, se Jesus deixou ele doente, que ele não consegue mastigar, como é que vai socar o pão na boca dele? E outra, ele precisa entender o que está fazendo. Se ele não entende, se ele não está consciente, está lá no teu, eu vou lá, eu tenho que colocar o pão e o vinho na boca dele. Não pode fazer isso, né? Ele está numa situação de excepcionalidade. Excepcionalidade se trata com excepcionalidade, tá? Sim. Sim, foi mais tarde, né? Então, assim, por isso que é feito dessa forma, mas não se trata de fazer a ceia de dia, é noturna mesmo, né? Pão e vinho pode ser comprado? Não, de forma nenhuma, ele deve ser feito. Jesus mandou que eles fossem e preparassem. Lá em Malaquias, não sei que hora passa, mas eu só quero deixar para os irmãos assim, não se trata da ceia, mas eram os pães das ofertas que era feita. Em Malaquias capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: o filho honra o pai, o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? O Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vos dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Então os sacerdotes estavam fazendo ali em desacordo com a palavra de Deus, assim: oferecei sobre o meu altar pão imundo, e disse, em que havemos te desprezado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. O que é um pão imundo? Pão fermentado para ser apresentado como o corpo de Cristo. Não é que é imundo para a gente comer lá em casa, no dia a dia, mas para falar que aquilo é o corpo de Cristo, ele é imundo porque tem que ser feito de acordo com a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, a gente não vai ler, não dá tempo, né? 1 Coríntios 5, 6 e 7, ele vai falando que
não é boa a vossa jactância, alimpar-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, né? Lembra da massa? Cristo, né? Ele é a primícia e nós todos o restante. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e verdade. Ázimos, né? Falamos, olha, irmãos, não existe Santa Ceia na Bíblia. O título não é Santa Ceia, é Ceia do Senhor. Eu estou falando porque parece uma coisa tão boba, né? Mas a gente ouve tantos irmãos antigos, vamos participar da Santa Ceia. A Bíblia nunca falou de Santa Ceia, a Ceia do Senhor, né? É um costume que vem por aí, né? Todos podem participar da ceia. Para que serve a ceia? Para ter vida. Então todos podem participar da ceia, mas evidentemente não. Todos podiam participar da Páscoa? Não. Quem podia participar da Páscoa? O que estava puro, o que havia purificado. Quem que participa da ceia? O que está puro, aquele que já converteu, que já batizou, que já entregou a vida para Jesus, que está purificado. Por quê? A ceia, ela não dá vida para o morto. A ceia dá vida para quem está vivo. Ela permanece a vida para quem está vivo, morto espiritualmente. Como é que a pessoa nasce para Cristo? No batismo. Então, se ele não foi batizado, vou tomar a ceia para me ter vida. Não, a ceia não vai dar vida. A ceia é para aquele que já recebeu Cristo, recebeu, agora ele é uma nova criatura. Para que ele possa ter uma vida nova em Cristo, ele precisa fazer, né? Mas os mandamentos são para aqueles que já entregaram a vida para Cristo. Então, aqueles que não entregaram, não é para ele. Por isso que ele diz assim, olha, se examine você mesmo, né? Precisa saber, né? E se alguém não comer, João 6,53, eu vou ler aqui, mas só para ficar para a nossa meditação. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber do sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Olha, se não come o pão, não bebe do cálice, não tem vida, então está morto. Quem come a carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. Aquele que não participa da ceia não tem a vida eterna. O que come ressuscita no último dia. O que não come não ressuscita, né? Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Para Cristo estar em nós, precisa participar da ceia, né? Pode tomar a ceia e não lavar os pés, né? Está lá, Jesus falou, não tem parte comigo aquele que não participa, né? Alguém pode perguntar, olha, o pão transfigura em carne e o vinho em sangue? Quando eu ponho na boca ele vira carne? Não, é pão. Quando eu bebo o vinho na boca ele se torna sangue? Não, é vinho, é símbolo, né? Não se transubstancia, não, permanece a mesma coisa que você colocou, né? Então às vezes a pessoa fica lá, olha, não, porque põe na boca ele vira carne. Não vira não, tá? A questão, às vezes as pessoas dizem, olha, mas se os discípulos foram no dia e prepararam, então não havia um vinho, havia um suco de uva. Preparou no dia, né? Então, mas é vinho ou suco de uva? Perceba que Paulo escreve lá para Coríntio, ele está condenando que as pessoas estavam comendo de forma errada. Ele não condenou o vinho que eles estavam usando, o exagero que estava sendo colocado ali. Então vamos ter uma ideia assim, olha, uns têm fome, o outro embriaga. Se alguém fica bêbado com suco de uva, não. O suco de uva comprado, ele é fermentado também. Ele tem como é que chama os negócios que eles colocam para não estragar? Conservantes. Ele tem um monte de conservantes. Não pode, né? O que é um vinho? É o suco da uva, que ele tem uma fermentação natural. Ele se torna vinho, mas é o suco da uva espremido e ele se torna isso. E, irmãos, é tão interessante porque, assim, se você pegar um vinho, uma uva e bater no dia, e você for tomar aquele suco da uva, metade você joga fora. Não consegue coá-lo tudo, ele não fica, não passa. Se você catar ele, bater ele e deixar ele lá, 10 dias, o vinho está embaixo e a sujeira está tudo para cima. Uma fermentação natural, ele separa sozinho, mas ele continua sendo fruto da vide, tá? Então, é isso que Jesus mandou fazer, que preparasse, ele é preparado. Bom? Pois não. Uma vez na Inglaterra,
Por que não fazer então todo dia, né? São mais dinheiro. Se o objetivo é o dinheiro, aí que Paulo diz, olha, existe heresias, né? Então, não é isso, a ceia do Senhor não é isso, né? 15 dias e tinham que pagar R$5 aqueles que tomassem assim. Pois é. Então é comprado, né? Distribuído, pago. Não é isso que diz a palavra de Deus. Então são heresias que vão surgindo e tem tantas por aí, né? Sim. Se a gente entende que deve ser feito uma vez por ano, não é que é pecado, mas o motivo que ele é feito, de você estar lá pensando no sofrimento de Cristo, não faz sentido, né? E se a gente entende, é igual, olha, eu posso beber mais do que uma vez? Pode, não é condenável, mas não há necessidade, e pior, né, que se você participou digno numa e indigno na outra, você se condenou. Mas se a gente entende que ela é anual, não há necessidade, não tem necessidade disso, de participar uma única vez, né? A pessoa participou duas, talvez ela participou até sem saber o que ela está fazendo, né? O que é recomendado às vezes, até assim, olha, o pastor, se ele foi na outra cidade, foi dado para ele ministrar, e aí às vezes fica chato, ele manda todo mundo comamos e ele não come, fica esquisito, né? Então já que ele está ministrando, faz, mas é por isso que é recomendado que seja feito na própria cidade, né? Que cada um faça na sua própria cidade. Senão ele vai em 2, 3, ele vai participar 5, 6, fala, irmão, é uma única vez, você ficou 6 vezes comendo, né? Então não é o mais correto. Então o mais correto é uma única vez mesmo, tá? Amém? Nenhuma dúvida? Não. Então se tem alguém que precisa de um concertinho, ainda temos alguns dias, né? Final da quinta, ou sexta inteira, sábado durante o dia todo, ainda tem dia. Sábado, permitindo Deus, nós estaremos lá, né? Dá tempo de se consertar, participar desse banquete, para que possa ter vida, né? Então que Deus abençoe cada um dos irmãos, né? Convido os pastores para fazer a oração final aqui, apresentar esses pedidos na mão do Senhor Jesus, e permitindo Deus, no próximo sábado, nós estaremos ali no Templo do Marquese, participando da ceia do Senhor, todos convidados para que possam estar ali conosco, adorando, exaltando nosso Senhor. Aliás, todos os irmãos intimados, né, a participar da ceia do Senhor ali. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos em pé apresentar o Lucas, que foi para fazer exame, está com bronquite, né? Bronquiolite, infecção nos brônquios, né? Filho do irmão Juninho, né? Seu neto. E continuar apresentando o irmão Odair também, né? Não estou sabendo, não tive notícia dele. Se está melhor, não sei se alguém teve. Está de molho ainda, né? Em tratamento para recuperação.